Chegamos a mais uma sexta-feira, estamos finalizando essa semana e começando mais um mês. Seja bem-vindo novembro, 1º de novembro hoje, e que a graça, o amor de Deus continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que seja um mês, em nome de Jesus, de muita bênção, de muita sabedoria, e que Deus venha cumprir aquilo que Ele precisa cumprir nas nossas vidas. Amém? E eu quero falar com você hoje sobre graça, misericórdia e paz. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como você ora por sua família e pelos seus amigos é importante. Não há melhor maneira de orar por alguém que você ama do que seguir o exemplo que encontramos nas Escrituras. Paulo, com frequência, pedia dons de Deus específicos para aqueles com quem ele se importava. Em favor de Timóteo, Paulo pediu graça, misericórdia e paz. Graça, ela é um dom imerecido que o Pai concede aos seus filhos. O Senhor se relaciona conosco pela sua graça. A sua graça proveu salvação quando nós merecíamos destruição. Sua graça nos abençoa com as riquezas do céu. A sua graça nos traz paz em tempos turbulentos. A sua graça, ela nos traz coisas boas todos os dias. A misericórdia de Deus é retendo o castigo que nos é merecido por causa da nossa pecaminosidade. A consequência do nosso pecado é a morte. Ainda assim, Jesus pagou por essa penalidade em nosso lugar. Em Romanos 6:23 fala sobre isso. Deus é longânimo e vai adiar a nossa justa punição para nos dar todas as oportunidades de nos arrependermos e de recebermos o seu presente na salvação. Paz é o estado da mente e o coração que nós experimentamos quando temos convicção da graça e misericórdia de Deus sobre nós. A paz vem do saber que a graça de Deus irá nos sustentar, mesmo na nossa crise mais difícil. Deus nos dá a certeza de que, mesmo que falhemos terrivelmente nos nossos compromissos com Ele, a sua misericórdia estará sobre nós. Essa certeza nos traz paz. Como você está orando por quem você ama? Pelas pessoas que você convive? Não há melhor pedido do que orar ao Senhor para dar-lhes a porção abundante de sua graça, de sua misericórdia e de sua paz. É interessante que esse versículo, ele retrata muito bem a forma como o apóstolo Paulo ele se direcionava a algumas igrejas, a algumas pessoas que estavam com ele na obra. E esse versículo mostra justamente sobre isso, a forma como ele trata, Timóteo, como ele está ali lidando com Timóteo e o desejo dele, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus estejam sobre a vida de Timóteo. Então, nós precisamos trazer para nós hoje esse entendimento. Qual sentimento nós estamos nutrindo, com o Senhor, e através desse meu relacionamento com o Senhor, desse sentimento que eu tenho nutrido com Ele, o que eu tenho desejado para as pessoas que estão ao meu lado? Como eu me proponho a orar, a buscar a face de Deus e principalmente o que eu desejo de Deus para essas pessoas. Porque, queridos, a gente vive numa forma tão distraída, tão corrida, que se a gente parar para analisar, a gente não faz essas coisas. A gente não deseja mais, sabe, as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas. A gente não ora pelas pessoas, até pelos nossos amigos mesmo, pelas pessoas que a gente ama. Quantas vezes vivemos no automático e nós não oramos mais? Não buscamos, não pedimos que Deus dê sabedoria, que Deus dê graça, dê paz sobre a vida dessas pessoas.
Uma coisa que eu observo, que eu já entendi, que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu sou com o outro, reflete muito de quem eu sou com Deus. Se eu tenho esse hábito, se eu tenho facilidade de exercer, de praticar o hábito de falar com as pessoas, de abençoar, de desejar sobre elas que a graça, a misericórdia e a paz de Deus estejam na vida delas, se isso para mim não é peso, se isso para mim não é tão, sabe, ter muita dificuldade, se isso para mim não é algo tão distante, é porque eu estou vivendo, eu estou cultivando isso em Deus. Porque é Deus que nos dá esse entendimento, queridos, de nos aproximarmos dele e a ponto da nossa aproximação com o Senhor nos fazer ter empatia, sensibilidade com o outro, com o sentimento do outro, com a dor do outro. Paulo certamente foi alguém que nos ensinou muito acerca de como nos comportarmos e o que pedir ao Senhor, como pedir e por que pedir. Sabe? Eu acho muito interessante isso na vida de Paulo, porque ele o tempo todo, ele deixou muito claro o quão nós precisamos estar conscientes do nosso chamado, consciente de quem eu sou aqui na terra, consciente do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, que a minha vida ela é um livro, ela precisa ser um livro aberto, onde esse livro consta o que Jesus está fazendo na minha vida ou através de mim. Então, quando Paulo ele fala sobre essas três características, né, a graça, a misericórdia e a paz, ele está dizendo assim, olha, eu desejo sobre a tua vida, Timóteo, que aquilo de melhor que nós temos em Deus possa te alcançar. Porque é como nós vimos aqui, separadamente. O que é a graça? A graça é um dom imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus. E o que é essa graça, Polly? A graça de Deus é saber que mesmo você sendo quem você é, fazendo o que você está fazendo, obedecendo ou não, a graça de Deus está sobre a tua vida. Deus, ele te ama mesmo assim. Ele não nos aceita como nós somos. Ele nos ama, ele ama quem nós somos, mas ele nos dá oportunidade de nos transformarmos aquilo que ele quer que a gente seja. Porque a nossa vida, ela vem como se fosse um diamante bruto que você pega ali aquela pedra, você acha ali e ele tem um valor daquela forma, mas quando ele é se transformado numa joia, aquele valor multiplica. Então nunca esqueça isso, queridos. Nunca esqueça que sobre a sua vida existe a graça de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida sem perceber o quanto de graça de Deus tem sobre a tua vida, o quanto que Deus tem esperado ser o teu Deus, o quanto que Deus tem desejado ter a sua vida por completo. Não ter você só nos domingos na igreja, não ter você só em alguns momentos dentro da sua casa, mas Ele tem desejado caminhar com você, falar com você durante suas atividades, na rua, onde quer que você esteja, ter experiências com Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Mas para isso eu preciso entender, ter esse entendimento que Paulo teve, de que sobre a minha vida eu tenho graça, eu tenho misericórdia, que Deus não me fulmina, Deus não me condena pelos meus pecados. Eu errei hoje, eu posso pedir perdão, eu posso me levantar, eu posso, sabe? E sobre a minha vida, a paz. Existe uma paz que excede todo o entendimento, que ela está disponível para que eu e você possa acessar. O problema é que a gente não quer se apossar da palavra que diz que o nosso inimigo ele já é um derrotado, como nós aprendemos ontem. Não queremos nos apossar da palavra e lembrar que em Deus nós podemos todas as coisas, somos mais que vitoriosos e vencermos as nossas dificuldades. E lembrarmos todos os dias dessa verdade também. Qual é a verdade, Polly? Graça e misericórdia e paz de Deus tem sobre a minha vida, existe sobre a minha vida, está disponível para que eu possa acessar. Então eu quero te oferecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a paz de Deus sobre a tua vida. Você tem interesse, você quer receber essa graça, esse entendimento de que sobre você há um favor, sabe? Há misericórdia, Deus não te condena.
o Senhor, querido, Ele não nos condena. Por pior que seja o pecado, Ele não nos condena de fato. Agora, Ele nos dá a oportunidade de nós nos achegarmos a Ele, de mergulharmos nessa graça de Deus e nos libertarmos de todo o mal, de todo o pecado e então experimentarmos essa paz que excede todo entendimento. Eu não sei se você já conseguiu viver uma situação a qual você está, sabe, no olho do furacão, na turbulência, tá tudo dando errado, tá tudo ruim, mas aquilo que você fez, a atitude que você tomou, a palavra que você liberou, foi algo direcionado de Deus, foi algo no momento certo, e dentro de você há uma paz. Há uma certeza de que Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle de tudo, Deus vai cuidar de tudo, porque, queridos, lembra que nós falamos ontem sobre o inimigo das nossas almas? Ele é mentiroso, ele é astuto. E é incrível como o diabo, ele lança dúvidas na nossa mente para que a gente não entenda. Quantas pessoas estão vivendo uma falsa paz? Achando que a tranquilidade de suas vidas, o trabalhinho certo, o dinheirinho na conta, a saúde ali estabilizada. Quantas pessoas estão vivendo assim e estão achando que estão em paz? Talvez é só até a próxima turbulência acontecer, a próxima tempestade vier, que aí a gente vai perceber que a gente não estava em paz de forma alguma, que a gente estava vivendo simplesmente no automático. Todos os dias eu digo para o Senhor que eu não quero viver no automático, que eu quero que Ele faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida se cumprir. E não é fácil muitas vezes, queridos, porque às vezes no decorrer do tempo, do dia, a gente sempre tem um projeto nosso, uma ideia nossa, uma atividade nossa, um trabalho nosso, e eu me refiro a todos os sentidos. A trabalho secular, a trabalho dentro de casa, a trabalho na igreja, a ideias e projetos, né, que talvez sejam coisas até para você executar na própria igreja, mas que talvez não seja o que Deus quer no momento. Talvez não seja o que Deus tenha preparado para esse momento, para esse tempo, para você, para o seu eu hoje. O meu eu hoje não está preparado para tudo. Então Deus, na sua infinita graça, na sua misericórdia, né, e na paz que excede todo entendimento, Ele muitas vezes bloqueia algumas coisas. Ele não nos permite passar a viver algumas coisas porque nós não estamos preparados, porque nós ainda não temos um entendimento daquilo que devemos ter, fazer na nossa vida. Talvez o orgulho ainda não seja dominado na nossa vida. Talvez a inveja ainda não esteja dominado, né? As obras da carne, essas coisas que vai e volta na nossa vida não estão dominadas. Então, muitas vezes o Senhor não permite que nós experimentemos de algumas coisas, porque Ele está nos preparando. Mas eu não posso me acomodar a isso, né? E dizer assim, eu tenho paz, e a paz é só porque você não sente nada, é só porque você consegue dormir, é só porque você consegue estar bem, só porque você consegue continuar em meio a situações. Talvez você seja só alguém que consegue passar pela prova de boa, na maior tranquilidade. Mas por quê? Porque esse já é o seu nível normal, já é a sua personalidade. E aí é por isso que Deus sempre nos tira da nossa zona de conforto, sempre nos coloca em situações desafiadoras, onde a gente vai ter que agir de uma forma que nós não estamos acostumados, ou pensar de uma forma que nós não estamos acostumados, ou sentir ou fazer. Por quê? Porque é nessa zona aí de desconforto, né, do viver esses processos, é que Deus, ele se revela para cada um de nós e nós experimentamos da graça, da misericórdia e da paz de Deus. E eu declaro, assim como Paulo, eu quero declarar o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, 2, para você. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Fica com Deus.